Olá, galera do canal. Estou aqui para falar para vocês alguns vídeos que eu vou estar postando a pedido de pais e alunos, que se refere a algumas aulas que eu aplico no ensino do xadrez de forma online. Eu vou estar disponibilizando, são provavelmente 14 aulas, e lá tem uma sequência metodológica de como aprender o xadrez. É claro que existem outras maneiras de ensino, né? Tem aí no YouTube da vida outros tipos também de aprendizagem. Não estou aqui concorrendo com ninguém, na verdade eu espero que todos sejam vencedores. A ideia é trazer para o canal também uma ou outra maneira de aprender o jogo, o jogar xadrez, que é o mais importante. Espero que estejam acompanhando. Quem estiver gostando, por favor, ajude aqui com a gente se inscrevendo no canal. Vamos lá? Vamos começar aqui com o ensino das 14 aulas de xadrez, direcionado às pessoas a partir de 6 anos de idade. Como será? Vou explicar como será o ensino. Ele será por meio de um processo chamado complexidade crescente, que é uma maneira confortável do ensino do jogo, desenvolvido por partes, mas não de forma analítica, e sim utilizando essas partes do ensino envolvendo jogos, brincadeiras, para que a absorção do conhecimento seja plena e bem agradável. O método que eu uso é conhecido no universo escolar, que chama-se Piagetiano, onde a gente descreve uma composição de uma situação-problema, passando pelo processo do equilíbrio, em seguida o desequilíbrio. A equilibração e desequilibração faz com que o aluno tenha um interesse um pouco maior por aumentar essa complexidade da situação-problema. E ele pode ser aplicado para qualquer idade. Qual o objetivo, né? Na verdade, o objetivo é ensinar o jogo de xadrez de uma forma crítica, historiada e prazerosa. O curso lhe dará condições de identificar os movimentos, as suas importâncias, compreender a importância de saber o início do jogo, as estratégias do meio do jogo e o desenrolar do fim do jogo. Conhecer também as aberturas de ataque e também algumas defesas. Identificar armadilhas e se defender delas, né, de uma maneira defendendo e também aplicando as armadilhas. O programa das aulas não tem nenhuma pretensão de transformar ninguém num grande mestre, seja nacional ou internacional. Fora disso, aí, o objetivo é fazer com que cada pessoa tenha conhecimento do xadrez, embora isso esteja implícito, né, dentro de cada um. Tem pessoas que têm interesse de se transformar no GM, tem pessoas que têm interesse de apenas aprender a jogar xadrez. Para isso eu gosto de contar muito a história, né, de onde surgiu o esporte. E o xadrez ele é emaranhado numa condição meio mística de onde surgiu, e há até uma certa controvérsia, né, de qual é a sua origem, mas é possível afirmar que o jogo saiu realmente da Ásia, foi de onde surgiu. Atualmente a versão amplamente difundida é de que teria surgido propriamente na Índia. Naquela época, né, não existia ainda o nome de xadrez, mas entendia-se esse jogo de tabuleiro com o nome de chaturanga. E dali se espalhou, né? Foi para a China, foi para a Rússia, Pérsia, Europa, e chegando na Europa foi onde estabeleceu umas novas regras, que talvez é a regra, com certeza, perdão, é a regra atual que utilizamos no xadrez. Além das histórias que é contada do xadrez, também ela vem lotada de lendas. Tem muitas lendas que se conta do xadrez, e é importante a gente ler, né? Quando se trata de lenda, cria-se assim, um universo mais fantasioso sobre o xadrez. Vale a pena conferir. Um pouco, né, resumindo sucintamente um pouco do xadrez, só para entendermos. Segundo a história, né, conta que foram os árabes que introduziram o xadrez para a Europa.
No início foi considerado um jogo militar ligado ao povo nobre dos castelos, que envolvia o rei, a rainha, a própria igreja, os famosos cavaleiros, a fortaleza e os soldados. Caracterizava assim, de uma maneira estratégica, ela simulava um conflito entre dois reinos, né? Um reino denominando um reino de uma cor e o outro reino de outra cor. Seria basicamente essa a ideia do xadrez. E as peças naquela época, ela não tinha assim essa predominância, né? essa caracterização de um elemento. Ela era abstrata, eles colocavam-se pedra, um pedaço de madeira e ali determinavam que era uma condição, né, de uso das peças do xadrez. E as cores naquela época, a predominância era pela cor vermelha e preta. Olha que interessante. O vermelho e preto, ela vem de uma origem de umas madeiras que existiam na época. Uma madeira mais voltada à cor escura, que eram as pretas, e a outra madeira que era um marrom escuro, que era voltado para os vermelhos. E aí eles recebiam uma tintura, que era muito fácil na época, que era o vermelho e o preto. Vermelho e o preto. E essa ideia de mudança de cores, ela só se deu aos status, né, posicional de um rei, de uma família, coisa normal, de um ambiente, né, de um ambiente social. Por exemplo, alguém tem uma casa amarela, a outra casa eles querem pintar de verde e outra de azul. Foi daí que surgiu as cores, preto e branco, verde, amarelo, azul, rosa, tal, e assim por diante. Hoje as coisas que mais existem é o preto e branco e acredito que é o cor preto e um marrom mais caramelado. Esse contorno novo, né, figurativo, mais desenhada, das peças, ela surgiu por meio da Europa medieval cristã. De lá que teve a noção ou a construção das peças ser realmente ter uma presença maior de um elemento, como torre, sendo a torre, o cavalo sendo o cavalo, o bispo no formato de um padre, o rei, né, com uma cruz em cima, a rainha com uma coroa e os peões à frente, né? A partir aí do século XVII, se não me engano, o xadrez torna-se popular. Era fácil você ver no meio do povoado, pessoas jogando xadrez. Tinha, naquele período, ele saiu né, de dentro dos castelos, dos grandes castelos, e começou a ser popularizado. O povo começou a jogar xadrez. E já aí com todas as alterações possíveis, que veio a ser o que a gente joga atualmente. Eu vou evitar aqui a soberba, né, intelectual de explicar ou decifrar o significado do xadrez, reduzindo a explicar fórmulas do tipo o xadrez representa não sei o que, a guerra, a luta, a vida, etc. E nisso eu gostaria de citar um livro do filósofo holandês Johan Huizinga, que ele publicou em 1938, com o título Homo Ludens, e um subtítulo conhecido como O Jogo como Elemento da Cultura. E lá ele ressalta os perigos do reducionismo racionalista, e que afirma que o jogo em si não pode explicar. Ele possui um caráter estético de divertimento, que resiste a toda análise e interpretação lógica. O importante do jogo está no próprio jogo, e não como nos rituais, em algo além dele, que ele representa. Por fim, o xadrez é um jogo, e portanto há que ter diversão. Esse é o objetivo das nossas aulas, entender que o xadrez é um jogo, e se divertir aprendendo e se divertir jogando. O xadrez deixa mais inteligente? Isso aí é uma pergunta, né, que muitos citam como remédio para muitas dificuldades e cura. Já ouvi muitos, né, pais, alunos ou pessoas dizendo que o xadrez deixa melhora na matemática, melhora no raciocínio lógico, na concentração, na estratégia, no respeito ao próximo, no saber ganhar e perder, e etc. E assim por diante. É uma verdade, mas isso não é uma especificidade única do xadrez, e sim de todos os esportes. Todos os esportes propiciam essa condição de melhora ou de ganho nesses temas que foi citado. Afirma-se, eu posso até afirmar que realmente o xadrez ele comprova uma melhora no processo da autonomia,
da tomada de decisão. Uma pessoa que joga xadrez, ele não depende, a partir do momento que ele está jogando, ele não depende de mais ninguém, a não ser dele próprio. Um movimento errado, a responsabilidade vai ser totalmente do jogador. Um movimento correto, a felicidade também vai ser daquele jogador. É diferente dos outros esportes que sempre tem uma dependência de um terceiro. Então essa autonomia é muito clara e existente no xadrez. E o que é preciso para saber jogar xadrez? O básico, conhecer o tabuleiro e as suas posições, não é? Conhecer as peças e seus valores. Cada peça tem um determinado valor que nós vamos ver. Conhecer as casas e as posições de cada peça. Conhecer os movimentos e as formas de captura. Xadrez, as peças têm uns movimentos diferentes uma da outra, não é? Conhecer algumas aberturas, início de jogo, e memorizar alguma muito importante. Memorizar, não decorar. Memorizar para entender o porquê daqueles movimentos. Nós chamamos que é o início da partida. Conhecer pequenas armadilhas e aplicá-la, né? E saber aplicar e saber defender. Exercitar principalmente o meio do jogo, que é onde acontecem as coisas. E aprender várias ações que facilitam ou dificultam o jogo. Por fim, exercitar os finais, né, as finalizações, quando está terminando a partida, saber como termina de uma maneira serena, da mesma forma que começou. Sabendo tudo isso, só basta se divertir. Bom, composição do tabuleiro. Observa aqui do lado que nós temos um tabuleiro e ele mostra para vocês as 8 colunas, que são as colunas, são essas, né, essas linhas verticais, e ela é identificada pela letra A, B, C, D, E, F, G, H. E também as fileiras, que são as colunas horizontais. Também temos 8 colunas, que ela também é identificada pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, juntando as duas, a gente contabiliza 64 casas. Lembrando que metade, 32, são de cores brancas, e as outras 32 de cores pretas. Pode ser verde, branca também, não tem problema. Lembrando que nessa composição do tabuleiro também nós temos as linhas diagonais, tanto diagonais pretas como diagonais brancas. Que são as diagonais? São essas linhas, são essas retas que elas são inclinadas. Observe aí no tabuleiro. Dentro desse tabuleiro, né, que nós estamos apresentando, é importante conhecer e saber identificar os nomes de cada casa. E isso aí é bom para as futuras anotações que nós vamos estar fazendo. No xadrez nós chamamos de notações. Essas notações ele vai servir o quê? Para analisar e estudar algumas partidas. É muito encontrado em livros algumas partidas colocado, escrito só por meio de notações. Mas é fácil entender, por exemplo, se nós temos a coluna lá A, B, C, D, E, F, G, H e temos as fileiras, é só unir os dois. Lembrando que, olha aqui, a primeira casa chama-se A1. Na mesma coluna A, nós temos A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. E assim sucessivamente. Na coluna B, B1, B2, B3, na coluna C, C1, tal, e vai embora. Então, isso nós observando que cada casa tem uma letra e um número que a identifica. Isso é o mais importante. A outra condição é como é que eu coloco o tabuleiro para jogar. Apesar dele ser um quadrado e ter 64 casas, existe uma posição correta de se colocar o tabuleiro para montar o jogo. E é simples a gente entender. Primeira dica, a diagonal branca maior, né, a diagonal maior que nós chamamos, elas têm que estar à direita de cada jogador. À direita, tanto a sua direita como a direita do seu adversário. Colocando dessa maneira, o tabuleiro está correto. Se a gente seguir pela identificação de coluna e de fileira, seria a H1 na sua direita e a A8 na direita do adversário. Isso é importante saber também da diagonal maior branca, porque nem todos os tabuleiros vêm com essas identificações de coluna e de fileira. Às vezes o tabuleiro é sem nada, ele é só as casas para o jogo. E aí, se não tiver nem
não tiver identificação, basta que você coloque a casa A8 na sua direita e automaticamente H8, perdão, H1 na sua direita, que automaticamente A8 vai ficar na direita do seu adversário. Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre as peças, né? Existem, nessa composição nova do xadrez, existem essas peças aqui, que são o rei, a rainha, o bispo, o cavalo, a torre e o peão. São essas peças. É claro que no jogo completo o bispo são 2 peças, o cavalo são 2 peças, a torre são 2 peças e o peão são 8 peões. Valores matemáticos para entender em relação a fazer um cálculo de captura, né, de ganho ou de perda durante o jogo. O rei não tem valor nenhum numérico. Perder o rei na partida, perde o jogo. A rainha equivale a 9 pontos. A torre equivale a 5 pontos. O bispo e o cavalo têm os mesmos valores, valor de 3 pontos. E por fim, o peão vale 1 ponto. Lembrando, só entende-se pelo valor matemático. Não existe partida de xadrez que a pessoa ganhe a partir do momento que contabilize os pontos. Tá? O xadrez só ganha, só existe vitória, derrota ou empate no jogo e não na pontuação. Composição do tabuleiro e as suas peças. Como que ele fica? Observa aqui no desenho ao lado que aqui nós temos um tabuleiro, né? E eles têm identificação de coluna e fileira. E aqui do lado nós temos a H1 e lá do outro lado nós temos a A8. No meio, né, na casa D e casa E, casa D1 e E1, na casa D eu coloco a rainha e na casa E eu coloco o rei. E aí você vai entender que aqui nós estamos falando do centro do tabuleiro. São as 2 colunas centrais, coluna D e coluna E. Então fica dividido o tabuleiro de xadrez em 2 partes, que nós chamamos de ala. Aqui é a ala do rei e do outro lado a ala da rainha. E aí você vai observar que as composições de peças são iguais. Olha aqui, rei, na ala do rei nós temos o bispo, o cavalo e a torre, que nós chamamos de bispo do rei, cavalo do rei e torre do rei. Aí se voltarmos para a ala da rainha, nós temos bispo, cavalo e torre, que nós chamamos de bispo da rainha, cavalo da rainha e torre da rainha. À frente, nós temos os peões, né, que nós chamamos que são os guardiães, que vão à frente da guerra logo no início de partida. Também existe essa identificação inicial, não que significa que ele vai ter essa identificação até o final, que é peão da torre da rainha, peão do cavalo da rainha, peão do bispo da rainha, peão da rainha, peão do rei, peão do bispo do rei, peão do cavalo do rei, peão da torre do rei. É assim que monta o jogo de xadrez. Uma coisa específica que tem que entender é que a rainha branca tem que estar sempre numa casa branca e a rainha preta tem que estar sempre numa casa escura ou casa preta. Essa é a montagem. Nós vamos exercitar, né? Vou abrir agora um aplicativo e nós vamos exercitar como monta o tabuleiro. Ok? Então, vamos lá. Coloco a rainha branca em casa branca e coloco o rei branco em casa preta. Prontinho, já determinei as alas no centro. Olha aqui. Não precisa necessariamente começar pela rainha e pelo rei. Você pode começar por onde você quiser. Só para ter uma visão assim da aula, para que vocês entendam em relação às alas. E aí eu começo a fazer a composição das alas. Olha aqui, ó. Ala do rei. Né? Então eu tenho aqui o bispo do rei, o cavalo do rei e a torre do rei. E agora a ala da rainha, que é a mesma coisa, a mesma composição. Mesma composição. Ok? À frente vão os guardiões, né? Os peões, que é o guarda de cada peça. Olha só. A mesma coisa acontece com as peças do meu adversário.
prontinho, e a frente vão... perdão, aqui não são brancas, né? Aqui são pretas, peças pretas. Muitos perguntam qual é o lado que coloca as peças brancas. Quando coloca-se o tabuleiro e aqui as letras, as colunas, onde estão as colunas com as identificações, geralmente vão as brancas, nunca ao contrário, vão as brancas, tá? Então, quando elas estão identificadas, onde tem as letras, vão as brancas. Quando o tabuleiro não tem identificação, tanto faz. A branca vir aqui ou vir aqui em cima, não tem problema nenhum, tá bom? Mas com o tabuleiro com identificação, né, coloca-se as brancas do lado que tem a identificação de coluna. Feito isso, algumas preocupações que nós temos que ter, que é comum acontecer. Quando vai se montar, às vezes acontece esse tipo de erro, né? Troca-se a casa do bispo e o cavalo. É comum isso acontecer, mas nada que prejudique o jogo. Assim, não jogar dessa maneira. Verificou, está incorreto? Faz as trocas. Porque não existe dois bispos de casa branca. No xadrez existe, para cada jogo, existe um bispo de casa preta e um bispo de casa branca, né? O rei aqui tem um bispo de casa branca e aqui o contrário, o rei tem um bispo de casa preta. O outro erro comum acontecer quando monta as peças do xadrez é essa troca, também uma coisa normal, mas só que aqui agrava um pouquinho. Às vezes a pessoa não percebe e começa o jogo. E quando está lá no meio da partida que percebe que foi colocado a rainha numa casa errada, tá bom? E aí tem que voltar e começar tudo novamente. Então tem que observar se aqui está correto, aqui também ocorre o mesmo erro, olha aqui. Rainha preta em casa branca, ela está errada. O correto é em casa preta. Feito dessa maneira, está pronto para começar o jogo. Bem, espero que você tenha um tabuleiro aí em sua casa. E aí, se não tiver, você tem algum aplicativo no xadrez que você possa treinar e fazer a montagem das peças. Como eu disse, as nossas aulas são 14 aulas. A primeira aula é exatamente isso. Como é que se monta o tabuleiro e as peças em cima dele. Espero que você esteja gostando. E se estiver gostando, por favor, inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Até a próxima aula.